Bom dia, vamos dar continuidade ao material do CNU, Políticas Públicas, Resolução de Exercícios. Estamos aqui com o filtro do caderno. Nós temos aqui de outras bancas, né? Então, nós temos aqui nesse filtro FCC, Fundação Carlos Chagas, FGV, Fundação Getúlio Vargas, Unesp, Fundação Escola São Paulo, esqueci agora a nomenclatura lá, Unesp, esqueci agora, é de São Paulo. Eu acho que tem mais alguma banca aí, não me lembro agora. Tem esse filtro aí, com a hierarquia do que mais vem sendo cobrado. Vamos fazer duas questões daqueles assuntos mais cobrados. Duas questões de conceito de políticas públicas, duas questões de formação de agenda, duas questões de implementação, duas questões de monitoramento e de políticas públicas, duas questões de conceitos gerais de federalismo e descentralização. Tá? 2, 4, 6, 8, 10. Vamos lá. As questões são bem mais rápidas. Bem mais rápidos. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para a leitura. Questão 1. No que se refere à formulação e avaliação de programas, julgue os itens seguintes. Na formulação de programas sociais, é indiferente a identificação das forças políticas, de representantes de classe, de movimentos sociais que atuem a favor ou contra a intenção governamental de implementar determinadas políticas públicas. Lembrando, então, perguntando no que se refere à formulação e avaliação, mas vamos entender que como é o filtro está falando de formação de agenda. Então, no que se refere à formulação dos programas sociais, é indiferente, ou seja, não faz nenhuma diferença você identificar as forças políticas, os representantes de classe, os movimentos sociais que atuam a É favor ou contra a intenção governamental? errado, Errado, né? errado. Você tem que identificar, né, quem é Todo contra tipo de influência, né? um fim especial. Aí não estou dizendo que o outro não seja importante, mas pela minha experiência de política pública, em especial quem é contra, né? Quem é É. contra? Quem é contra isso que a gente vai fazer? Fulano de tal. Vamos conversar com ele. Para ter menos críticas, menos barreiras a assunto. Menos resistência. Não que você não deva procurar quem é a favor. Quem é a favor vai ser o seu patrocinador. Não, é isso aí, tem que fazer isso aí. Mas é bom também encontrar quem é contra aquela política para você justamente, né? Não, esse cara aqui vai criticar, vamos com calma, de repente até que trazer ele para o nosso lado. Não é errado. E aí eu te digo, meu cara e minha cara, é, o governo passado falhou nisso, Eu marquei aqui errado e porque deu errado aqui. Foi mal. se o É governo Mas, certo, passado tivesse, nem toda política é política pública. não, não, o gabarito é certo? mas Não, esse aqui tá aí, errado. O filtro tá errado aqui, não tá não? Mas eu acho que Tá. essa resposta é certa, Não, não, professor. eu acho que o filtro tá errado aqui. Eu Ah, li uma coisa, não é isso? Eu li uma coisa, peraí. o que o senhor leu não está Eu aparecendo para cliquei, mim. eu cliquei errado aqui. Peraí. Vamos lá, vamos lá. se o governo passado falasse um pouquinho mais para esse lado das resistências O que do outro aconteceu aqui? lado. Só filtrar aqui. Vai falando aí, Rodrigo. Sim, eu acho que se o governo passado ele não perderia a eleição como perdeu, porque geralmente um governo reelege no segundo mandato. Sim, O governo esqueceu totalmente o outro lado da resistência e aí ferrou. Se tivesse abordado alguma coisa de política pública pessoal, ganharia a eleição. não entendi o que aconteceu aqui. Calma aí. Zero filtro. Pô, naquela hora de refazer os filtros aqui, deu alguma coisa errada aqui. Calma aí.
É que eu tirei alguma questão? A questão que eu quero mostrar para vocês, eu não estou conseguindo encontrar aqui. Calma aí. Deixa eu só ver aqui. Eu cliquei em algum filtro ali, será? Não vi. Ok. Calma aí, que eu vou conseguir. Espera aí, eu estou olhando aqui. Neila, você já é concursada? Eu sou aposentada, Rodrigo. Sou aposentada do estado do Paraná pelas IES. Ah, bem. Isso que para mim não compensa esses concursos com salário menor, porque hoje é renda, porque eu tenho Parkinson. E Aham. se eu prestar um desses de 10 mil, por exemplo, aí eu volto ao imposto de renda. Aí vai para 27%. Aí que eu ganhar vai É, ficar. Vou trocar 6 por meia dúzia. Aí não compensa para mim. Não estou conseguindo esses, encontrar, con- não. Vai falando aí. esses concursos, Edvan, esse salário, olha lá, 100 mil, o salário é 15 mil na função tal. O 15 mil tem o abatimento de 27,5% de imposto de renda? Tem, não é 27,5, mas vai ter imposto de renda, né? Aí não bota os descontos ali, vai ter desconto do plano de saúde, né? Que é desconto direto no contra-cheque. Todos os descontos vão abater no valor do salário que é Sim, divulgado. sim, o salário que tá ali que tá divulgado é bruto, né? Né? Não é líquido, né? Trabalho é É. bruto. Aí se você tem. A questão tá na 10ª. Por que aconteceu isso? Ali. Mas, ô Neila, você sairia daí do Paraná para Brasília? Eu estou em Florianópolis, sairia sim. Eu hoje Ah, aqui tenho uma franquia de frango no pote, frango tipo americano no pote, sei, que mas legal. é muito Aonde desgastante eu na sei, capital. eu bem sei aonde em Floripa, porque eu conheço Floripa. Meu pai tinha casa aí Também no, fica na rua no Herman centro. Blumenau. É. Você Ah, tem em mente onde que é o Instituto Federal de sim, Sena? Fica quase em sim. frente. É populoso aí, circula muita gente. Sim, circula. Mas é muito desgastante, porque você não tem sábado, domingo, não tem Eu feriado, não tem sei. nada. Eu Ah, tive um Bob's aqui que não deu certo. Foi isso aí. vamos lá, gente. Eu peço desculpa. Agora que eu encontrei a questão 10 que eu li, a gente não perder. Vamos de novo, começar, né? Começar o vídeo daqui, tá do zero. É a questão 10 que eu li. Por algum motivo eu tinha filtrado, eu tinha ficado na questão 1. Mas agora, naquele brincadeira ali de tira, volta, filtro, ele caiu para a questão 10. A questão 10 é a que eu li. De novo, a primeira questão que a gente vai responder de hoje está na questão 10 desse caderno. No que se refere à formulação e avaliação de programas, julgo de item subsequente. Na formulação de programas sociais, é indiferente a identificação das forças políticas, de representantes de classe ou de movimentos sociais que atuem a favor ou contra a intenção governamental de implementar determinadas políticas públicas. Essa que está errado. Errado. É errado. Você é diferente, ou seja, faz importância, faz Sim. diferença você identificar as forças políticas. Deixa eu ver aqui uma outra para a gente. Vamos voltar à primeira, que é aquela que a gente, acho que a gente Pegar marcou o ali. telefone. Tenta a boca. Vou voltar na primeira aqui, ó, na primeira agora. Que é aquela que a gente tinha, eu não li, e agora a gente vai ler, que eu marquei achando que era dessa. No que se Essa, refere, no que se refere
a relação entre política e políticas públicas, julgue o item a seguir. O modelo incremental, não sei se vocês lembram que a gente estudou o modelo incremental, aquele que vai acrescentando um pouquinho, incrementando, enxerga a política pública como uma continuação de atividades do governo anterior, com algumas modificações de melhoramento, certo ou errado? Essa ainda não é aquela que estava na tela. Essa é Certo. outra. É aquela que está na tela, qual era o outro? Incremental. É É a incremento. outra. Eu não lembro o que é que estava o É, texto, agora eu não me lembro. Lembra ou não lembra? Não me lembro qual era o Eu texto. lembro. Não era essa aqui. eu estou dirigindo, eu não estou conseguindo Tá, ver. Não, não vamos lá. era. Letras, vamos para o conceito de políticas públicas agora. Essa aqui, ó, que a gente errou. É, era essa daí. Essa daí, vamos ver. Essa daqui é a questão cento e Essa trinta é e quatro certa. agora. Ela era a primeira, virou 134. Não sei por que o caderno faz isso. Ele muda. Vamos lá, vamos ler essa aí. Mesmo a gente errando ela. Ele já errou. Ela, na verdade, é certa. E no que se refere Aham. à relação entre política e políticas públicas, Júlio Lewin é o seguinte: embora uma política pública implique decisão política, nem toda decisão política representa uma política pública. Correto. É aquilo que a gente Correto. estudou. É aquilo que a gente estudou. Tudo que o governo faz em termos de política pública é política pública, mas nem tudo que o governo faz é política pública. Deixa eu tentar falar da forma que ele Sim, falou. O governo faz muita coisa, mas nem tudo que o governo faz é política pública. sim. Ele pode estar alugando um, né, um espaço, nem está vendo política pública, está alugando espaço para ele atuar. Uma, sei lá, uma atitude de gestão, uma atitude que for. O governo pode, sei lá, ter uma determinada posição sobre uma legislação que não é política pública. É uma decisão política, mas não é política pública. Então, embora toda política pública seja uma decisão política do governo, toda política pública tem que se vir do governo. Essa é a doutrina da política pública. Política pública é feita do governo. Ah, e não pode ter auxílio? Pode. Mas aí, não, se for exclusivo do particular, não é uma política pública. Política pública é do governo. Então, por isso que tudo que vem do governo como decisão política é política pública, porque é uma política. Agora, nem toda decisão política representa uma política pública. Pode ser um ato de gestão. Quando a gente estuda esse direito administrativo, a gente estuda com a seguinte nomenclatura. Todo ato administrativo, ele decorre do governo. Todo ato administrativo decorre do governo. Agora, nem todo ato que decorre do governo é um ato administrativo. Entendeu? É a mesma lógica da política pública, no direito administrativo. O ato administrativo ele tem que vir do governo, porque o conceito de ato administrativo é quase igual a uma política pública, uma decisão do governo que afeta administrados. Mas nem tudo aquilo, nem todo ato do governo é ato administrativo, porque tem atos do governo que não afetam administrados. Tem atos do governo, por exemplo, na hora que ele está negociando aluguel, é um ato de gestão da administração pública, não um ato administrativo. Ali está de meia igualdade com o particular. Então, também tem isso no direito administrativo. Vamos para outro assunto. Vamos agora a conceitos de políticas públicas. Eita, caiu aqui de novo? Agora para cair aqui. Está meio truncado isso aqui. Vamos aqui para a implementação. Implementação de política pública. Questão 210. Foi aqui? Foi. Foi? Questão 210. Vamos lá para a leitura. Aqui, vamos lá. O fator discricionalidade influencia a implementação da política pública. Em função do espaço decisório da autoridade dirigente, uma vez que permite escolher entre alternativas e decidir como as políticas públicas serão de fato implementadas. Vamos lá. O fator discricionalidade influencia a implementação da política pública, em função do espaço decisório da autoridade dirigente, uma vez que permite escolher entre alternativas e decidir como as políticas públicas serão de fato implementadas. Certo ou errado? Está fazendo muito certo, mas tudo bem.
E aí? Eu acho que tá certo. É, correto. Por quê? Como apesar de ele ter botado aqui como implementação, isso aqui também na fase decisória da política pública, você vai ter discricionalidade, vai ter opções. E isso influencia na tomada da sua decisão. Porque caiu aqui. Desculpa, quando você não tem discricionalidade, você não tem opção. Na hora que você tem discricionalidade, você passa a ter opções. Não sei se você entendeu. Quando Só me você relembra o conceito de discricionalidade. discricionalidade, discricionalidade é quando você tem a possibilidade de. Deixa eu tentar voltar aqui o arquivo. Não quer voltar. Quando você tem a possibilidade de. Você tem a possibilidade de escolher entre mais de uma opção. Deixa eu tentar fazer de outra forma. Discricionalidade é assim, ser discricionário. Você tem uma opção e tem outras opções. Você é discricionário, ou seja, você tem a opção de escolher a letra A, a letra B, a letra C de opções. Tem várias opções. Isso é discricionário. É uma opção sua, discricionalidade. Qual é tem o Norberto Bobbio, que é um autor italiano, que ele é da área de sociologia, mas que é muito em direito. É muito engraçado você ver ele descrevendo conceitos. Ele nunca vai descrever o conceito, sempre vai pelo que não é, ou o contrário daquilo que ele quer descrever. O que é o contrário de discricionário? É vinculado. O que é o vinculado? Eu só tenho essa opção. A lei me proíbe ter que escolher. Eu tenho que fazer isso. Então, na política pública, existem políticas públicas que podem ser eventualmente vinculadas. Você não tem opção de fazer ou não fazer. Ou dentro daquela opção de fazer ou não fazer, você só pode fazer aquilo. Então, na política pública, em geral, você tem discricionalidade. Mas essa discricionalidade, ela tem que respeitar, e aí eu vou também para uma outra área, a razoabilidade e a proporcionalidade. Por exemplo, dá um exemplo. Como é que a política pública ela pode ser discricionária, mas ao mesmo tempo ela tem um nível de proporcionalidade e razoabilidade que faz que a discricionariedade dela seja regrada, ou seja, quase que eu vinculo ela. Quando você assume o governo, uma prefeitura, vou dar um exemplo, uma prefeitura é melhor, você tem a opção de fazer o que você quiser, de acordo com o seu plano de governo que você colocou para a população. Você tem recursos lá que você pode escolher, aí vem a discricionalidade, entre fazer uma escola ou fazer um hospital. A opção é sua. Você vai dar foco na educação ou na saúde do município. Ninguém vai entrar nesse mérito. A opção sua, plano de governo, falou que não, ia dar prioridade à saúde. Você, não, vou pegar esse recurso de capital e vou fazer um hospital aqui. Na hora que você vai fazer um hospital, entra a discricionalidade regrada. A sua população do seu município, no qual você é prefeito, tem 10 mil pessoas. Você vai poder fazer um hospital com 100 mil leitos? Você tem 10 mil pessoas na cidade. Não faz Não. sentido. Aí perdeu a discricionalidade, ela passou a ser regrada. Entendeu a diferença de discricionalidade e discricionalidade regrada? E a partir de um momento, você começa a ser regrado aquilo ali. Regrado é mitigado, né? Não é também totalmente discricionário. Ah, posso fazer o que eu quiser. Não, tem um limite, né? Vamos lá, outros programas. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Outros programas. Caiu aqui. Deixa eu ver agora, vai. Hoje tá meio truncado esse vídeo. Toda hora caindo. Vamos lá. Questão 256. Só para ficar anotada, porque depois eu vou formar o PDF desse caderno, e aí vocês conseguem procurar no caderno as questões que a gente resolveu. Questão 256. A pandemia de Covid exigiu dos entes governamentais no Brasil uma série de políticas públicas emergenciais, com os atores atuando como bombeiros diante de uma situação crítica. Observando a dinâmica subnacional, na ocasião,
e levando em consideração os preceitos do federalismo brasileiro, é correto afirmar que, ou seja, ele está falando aqui outros programas, está perguntando aqui sobre federalismo. Então, o que é que ele está contextualizando? A pandemia exigiu que os entes governamentais, no Brasil, uma série de políticas emergenciais, ou seja, tem que fazer a toque de caixa. E os atores atuando como bombeiros, ou seja, a pessoa estava apagando incêndio ali. Observando a dinâmica subnacional, ou seja, subnacional, estados e municípios. Na ocasião, e levando em consideração os preceitos de federalismo, ou seja, a independência, a autonomia de cada ente subnacional, estado e município, a questão pergunta, letra A. Transcorreu uma série de quebras de hierarquia dos entes que atuavam com estratégias distintas e, por vezes, contraditórias entre si. Letra B. Ocorreu uma fragmentação das políticas de combate à Covid, sobretudo na falta de coordenação de uma política nacional. Letra C. Diante das incertezas e da complexidade da crise pandêmica, a centralização das outras decisões do governo federal foi a medida adotada para o enfrentamento do problema. Letra D. As iniciativas dos entes subnacionais foram distintas e contraditórias entre si, fazendo parte de uma estratégia nacional de experimentação diante das incertezas. E a letra E. A maior parte das políticas locais se mostraram ineficazes ao longo do tempo, porém populares, motivo pelo qual foram mantidas. Essa questão, acho que uma grande, né, probabilidade de cair. Né? Questão 2023, questão, em tese, que E foi premente no debate, né? E aí? O que é que vocês acham difícil. que ocorreu no Brasil? Transcorreu uma série de quebras de hierarquia dos entes que atuavam com estratégias distintas e, por vezes, contraditórias. Letra B. Letra B, B de Ocorreu uma, bola. ocorreu uma fragmentação das políticas de combate ao Covid, sobretudo pela falta de coordenação de uma política nacional. E aí, vamos na letra B? Eu acho que sim. Letra B é a correta. E, na verdade, aqui ele perguntou o que ocorreu, né? Essa é uma pergunta, é cara de ENAM mesmo. ENAM não, desculpa, é CNU. ENAM é da magistratura, concurso nacional da magistratura. Cara de CNU essa questão, não é? Que é enviesado isso aqui, mas tudo bem. É uma pergunta meio enviesada. Vamos para 200, Companheiro. vamos para 257, que aí fica fácil aqui de ler, que já fica na próxima. Ficar procurando. 257. Ao longo do ano de 2020, 2021, 2022, o setor de transporte público municipal foi seriamente afetado por conta dos efeitos da pandemia de Covid-19. Após pressão do setor, como solução para minimizar os prejuízos para as empresas, uma série de cidades permitiu a redução de frotas, consequente diminuição de custos operacionais. Diante deste contexto, analise a alternativa correta. Vamos lá, está contextualizando. Então, ocorreu no ano de 2020 a 2022, 2020, 2021 e 2022. O setor de transporte municipal foi seriamente afetado por conta do Covid. Após uma pressão, como solução para minimizar os prejuízos das empresas de ônibus, uma série de cidades permitiu a redução de frotas, porque quem controla o serviço de transporte municipal é o Estado, intermunicipal. Transporte público é serviço público. Então, na verdade, a empresa que está ali, ela só recebeu uma concessão para fazer aquilo, mas a responsabilidade daquilo é do Estado. Tanto é que se você tiver o seu carro batido pelo um ônibus, é responsabilidade civil objetiva, ou seja, uma responsabilidade do Estado. Então, quem autoriza a quantidade de ônibus que tem que rodar em determinada linha é o Estado. Então, o que ele está dizendo é, nesse caso, um município, quando eu falo Estado, eu falo União, Estados e municípios, não é só o Estado, Estado. Então, o Estado permitiu aqui, o município permitiu que reduzisse a frota, que aí reduziria o custo das empresas. E aí ele vai perguntar, letra A, nessa perspectiva, né, na perspectiva técnica, esta é uma ação de política simbólica, uma vez que seus resultados são focalizados em uma única dimensão econômica apenas. Letra B, por conta da excepcionalidade da situação, as medidas de eficiência e eficácia não podem ser mensuradas, sendo a análise de sucesso realizada a partir da perspectiva da política. Letra C,
Em cidades que não adotaram medidas de restrição de circulação de pessoas, esta solução pode ser considerada sem sentido técnico. Letra D. Stakeholders não governamentais não possuem legitimidade para influenciar políticas públicas em tempos de crise social, tendo esta política pública passível de contestação jurídica. Ou letra E. Em metrópoles que realizaram campanhas para o distanciamento social, essas políticas de redução de frotas são contraditórias. E aí? A, B, ou C, D ou E? Mas entender a contextualização, está dizendo, ó, em virtude da redução, né, por causa da Covid, a gente autorizou a redução da frota, de Eu acho que é circulação. a E, professor. Rodrigo saiu, sim. A letra E, correto. É, letra Letra E. Qual é a... Vamos lá, vamos tentar matar as erradas aqui. Ó. Na perspectiva técnica, esta é uma ação simbólica? Não, não é simbólica. Lembrando o que é uma ação simbólica. A ação simbólica é aquela que não tem grandes repercussões. Então, não é simbólico. Você está reduzindo a frota e vai impactar, eventualmente, se você tomar uma decisão errada, na mobilidade urbana. Então, não é uma questão simbólica. O que é uma política simbólica, uma ação política simbólica? É aquilo, sei lá, meramente de reconhecimento. Isso é simbólico, não vai ter grandes impactos. Aquele tipo de política meritória em que você vai dar um certificado, um diploma, melhor daquilo, isso é política simbólica, ação política simbólica. Você vai premiar alguma pessoa, agora uma decisão dessa, logicamente, não é simbólica. Por conta dessa excepcionalidade da situação, as medidas de eficiência e eficácia não podem ser monitoradas, não faz nenhum menor sentido. Aí mesmo que você tem que monitorar, né? Situação de crise, você tem que monitorar se aquilo que você está fazendo está tendo, né, eficácia, Efeito. eficiência, não faz muito sentido essa afirmação aí. Em cidades que não adotaram medidas de restrição de circulação de pessoas, ou seja, não teve aquele lockdown, esta solução pode ser considerada sem sentido técnico? Ao contrário, é aí que ela faz sentido técnico, né? Se você fez com que as pessoas ficassem em casa, você vai obrigar a empresa de ônibus a manter a mesma quantidade de ônibus na rua? Na verdade, nesse caso, faz sentido técnico você reduzir. Ela está dizendo que esta solução pode ser considerada sem sentido técnico, ou seja, não faz nenhum sentido? Claro que faz. Então também está errado. Aí a letra E para a gente eliminar e saber realmente que é assim. Stakeholders são aquele que a gente induz chamado partes relacionadas, pessoas que são afetadas. Então, stakeholders, pessoas que estão envolvidas com aquela temática. Né? Stakeholders não governamentais, ou seja, que não são do governo, não possuem legitimidade para influenciar políticas públicas em tempos de crise social? Na verdade, é o contrário, né? Os stakeholders não governamentais, o que é stakeholders não governamentais? São associações, fundações, confederações, a própria, né, sindicato Gato. são várias, lógico que eles fazem influência, né? Somente em tempo de crise, né? Nesse caso, provavelmente foi, né, uma associação, sindicato de ônibus que veio para o governo e disse, olha, não faz sentido a gente manter a mesma quantidade de ônibus, tendo em vista que está tendo distanciamento social. Né? Vai ficar gastando gasolina para andar com 2, 3 passageiros? Então, você eliminaria essa questão aqui pela lógica também, né? Vamos percorrer aqui, vamos para qual questão? Federalismo, vamos para o federalismo aqui, questão 307. O federalismo aqui, eu nem sei quantas a gente respondeu. Quantas a gente respondeu até agora? Eu falei 10, mas foi poucas, foi uma certo ou errado, foi rápido. Eu acho que umas 4. Ó, então vamos mais. Questão 307. Qual é essa aí? Isso aqui, meu sonho. É 307? É. Deixa eu ver aqui a minha esperada. Vou procurar aqui para mim. Calma aí, vou ver aqui. Vamos lá. Do ponto de vista do federalismo fiscal, associado às políticas de transferência direta de renda e eventuais distorções migratórias, é correto afirmar. Vamos lá, do ponto de vista do federalismo fiscal. O que é federalismo fiscal? É você distribuir a possibilidade de não só o ente central, mas os entes subnacionais, estados e municípios também fazerem política fiscal.
que é política fiscal? O que é fisco? Fisco é arrecadar tributos. Você fala o fisco é o imposto. Então, né, o federalismo fiscal no nosso Brasil é cada ente que recolhe seus tributos. Cada ente tem, pela Constituição, uma lista de tributos que podem ser instituídos e cobrados. Então, do ponto de vista do federalismo fiscal, ou seja, daquilo que pode ser cobrado, sendo que alguns entes cobram mais tributos, ou têm uma capacidade de manter mais tributos, e ainda repassam para os entes subnacionais. Então, a União arrecada alguns tributos que ela repassa para estados e municípios. O Estado arrecada um tributo que ele também repassa para o município. Não sei se vocês sabem, PVA não é só do Estado, não. Quem cobra é o Estado, a gente paga para o Detran. Só que 50% daquilo que é cobrado vai para o município. Vamos lá, só para contextualizar também. Do ponto de vista do federalismo fiscal, associado à política de transferência direta de renda e eventuais distorções migratórias. Mais contextualizar aqui antes da gente ir para a questão. Essa transferência direta de renda é aquela política pública em que eu dou dinheiro para a pessoa. Transferência direta de renda é Bolsa Família, ok? E aí, porque ele está atrelando, diz assim, e eventual distorções migratórias. O que seria distorções migratórias? As pessoas se concentrarem em quererem ir para um determinado ente subnacional. Então, federalismo fiscal, possibilidade de cobrar tributos pelos entes subnacionais. Transferência direta de renda, eu dar dinheiro direto para as pessoas. Distorção migratória é a possibilidade da pessoa quererem, as pessoas, os cidadãos quererem ir mais para uma determinada região. Qual o grande problema que já surge aí? Que aí, por mim, não li as questões ainda, mas a gente vai ler os itens. Mas o que acontece? Nesse tipo de política, o que é que você tem que fazer? Uma igualdade, uma isonomia. Em geral, quem tem que fazer isso é a União. Porque se cada estado querer fazer sua política de transferência direta de renda, você vai ocorrer o que ele está falando, distorções migratórias. Se o Bolsa Família no estado for maior do que no outro, as famílias vão tender a ir para qual estado? Onde o Bolsa Família é maior. Se no Bolsa Família, num estado, o cara ganha R$ 1.000 sem fazer nada, desculpa o termo, ele vai querer ficar num estado onde o Bolsa Família é R$ 200, vai ter uma distorção migratória. Ok? Contextualizado algumas itens. Letra A. É esperado que a transferência direta de renda seja oferecida por governos municipais para evitar processos migratórios ao local que se ofereça este benefício e para induzir o aumento do bem-estar geral da localidade? Aí já está errado, né? Não pode ser. Nesse tipo de distorção migratória, quem tem que fazer é a União. Letra É a B. letra C. Letra B. Vou ler a letra B. Vamos ver o erro. Você já gabaritou, vamos ver o erro aqui. É desejável que a oferta de transferência direta de renda ocorra por governos locais? Já para aí, não pode, que vai trazer distorção migratória. Letra C. É desejável que a oferta de transferência direta de renda seja realizada por nível de governo central, correto, para não ter distorção migratória, quando se pretende evitar a ocorrência de processos migratórios em que a população de baixa renda se moveria em localidades que ofereçam transferência de renda. Correto. Você não ter distorção migratória numa política de transferência de renda direta, você tem que centralizar de forma que todo mundo vai receber igual. Não adianta você sair desse estado e ir para o outro, você vai ganhar o mesmo Bolsa Família. Não adianta daí ir para cá, senão... Por isso que você tem programas nacionais de transferência de renda. Então, mas vamos ver os erros, tá? Letra D. Independente de qual nível de governo, não, independentemente de qual nível de governo proveja transferência de renda, não há afetação de processo migratório, errado. Há essa migração, essas distorções migratórias. É desejável a oferta de políticas de transferência de renda pelo nível de governo local? De novo, não. Então, letra C, né? Vou marcar aqui. Correto. Vamos para o 308, que é mais fácil. A gente já pega aqui. 308. Nos países recém-redemocratizados, que apresentam processos institucionais incompletos, as dinâmicas dos processos políticos que incidem sobre as políticas públicas são comprometidas.
contextualização. Está dizendo nos países que recém saíram de processos, né, ditatoriais, praticamente toda a América Latina, África, passaram por isso. Então, nos países em que foram recém-democratizados, o Brasil passou por esse processo a partir da década de 80, que apresenta processos institucionais incompletos. Processos institucionais incompletos você ainda tem crises de democracia, de eventualmente querer voltar a um sistema mais autoritário ou de políticos de um jeito, é isso que ele está colocando. As dinâmicas dos processos políticos em si e sobre política pública são comprometidas. Ele está afirmando que, em virtude disso, né, de ter essas questões ainda, as políticas públicas são meio comprometidas. Aí ele pergunta por quê? Pela gestão compartilhada institucional, letra B, pelo caráter representativo do sistema político, letra C, pelo papel desprivilegiado do chefe do poder executivo no processo decisório, letra D, pela fluidez institucional e pela ausência de padrões de comportamento dos distintos atores envolvidos, letra E, pela intermediação de interesses por instituições informais como o clientelismo, o fisiologismo e a corrupção. Deixa eu tentar de novo contextualizar para vocês. O que ele está perguntando ele está contextualizando o seguinte: os países em que teve o processo de redemocratização, as instituições elas não estão ainda maduras, estão incompletas. E a política pública, em virtude disso, incide ou ela é comprometida. E por que ela é comprometida? Qual desses itens ela compromete a política pública? Entendeu a lógica? Ele perguntou. Não. Eu O que acho ele que quer tem dizer é o que ir por seguinte. eliminação. Sim. O que ele está perguntando o que faz com que a política pública seja ruim nos países recém-democratizados? O que é ruim? É ruim ter uma gestão compartilhada? Não. É ruim ter um caráter de sistema político mais representativo? Não. É ruim para a política pública o papel, mas aí, não, ruim não. E a letra C aí, o tema tá pegando aí. Pelo papel desprivilegiado, não, isso está errado. Não seria ruim a política pública. Pelo papel desprivilegiado do chefe do Poder Executivo no processo decisório, não, não é ruim para a política pública. Pela fluidez institucional e pela ausência de padrões de comportamento dos distintos atores, também não acho que seja ruim. Agora, pela intermediação de instituições informais, como clientelismo, o que é o clientelismo? O clientelismo é tomar lá da cá, ser cliente. Então, tomar lá. Fisiologismo. Fisiologismo eu faço a política pública, eu executo, eu faço alguma coisa, mas você me dá um cargo no governo. Isso é fisiologismo. Isso é corrupção, é um conceito que todo mundo conhece, né? Você receber, você receber vantagem. Eu acho que é letra E, A professor. letra E. Eu só fiquei em dúvida ali na letra C, pelo papel Papel desprivilegiado desprivilegiado, né? do chefe do Poder Executivo no processo decisório. Isso aí está errado. Hoje, no nosso país, o papel do Poder Executivo ele é privilegiado no processo decisório. Obrigada. Mas a letra E tá melhor. Esse aqui preciso ler, eu preciso ler até o comentário. Vamos ler o comentário aqui. Única alternativa, compromete as políticas públicas. Estou com Faustão, clientelismo, ideologia e corrupção. Vamos ver aqui o que esse cara comentou. Alternativa A, pela gestão compartilhada institucional. Errada. A gestão compartilhada institucional, em teoria, poderia promover maior eficiência e colaboração entre as diferentes instituições, embora na prática possa enfrentar desafios. Ok. Letra B, pelo caráter representativo do sistema político. Errada. Embora o sistema representativo possa ter suas falhas, especialmente em termos de desconfiança pública e falta de resposta às expectativas democráticas, a alternativa não aborda diretamente desafios institucionais que afetam diretamente as políticas públicas. Letra C, o papel desprivilegiado do Poder Executivo no processo decisório. Errada. Esta alternativa sugere que a falta de poder ou o papel limitado do chefe do Poder Executivo compromete as políticas públicas. No entanto, este não necessariamente é um fator dominante nos países recém-democratizados em relação ao comprometimento das políticas públicas mencionado na questão. Pela fluidez institucional e pela ausência de padrões de comportamento dos distintos atores envolvidos, errado. Embora a fluidez institucional e a falta de padrões consistentes de comportamento possam criar incertezas e desafios na implementação de política pública, essa alternativa não capta completamente mecanismos específicos. A letra E é a correta.
Nenhuma me satisfez, o professor. O professor também não respondeu muito, não. E federalismo e Ele conflito distributivo, só disputa deu dos a estados. referência. Mas ele deu a referência onde é que está essa questão. Então, ele diz aqui, está escrito nesse artigo do, do, ele botou C. Souza, né? Federalismo e conflitos distributivos, da onde ele tirou do artigo. Fala o seguinte: na maioria dos países do mundo, a opinião pública e os eleitores têm expressado mal-estar e descrédito com os sistemas políticos em geral e com o representativo em particular. Nos países de democracia recém ou redemocratizados, atribui-se ao sistema político e aos seus representantes a responsabilidade pela incapacidade de responder às expectativas geradas pela democracia. Sendo assim, vem ganhando espaço a visão de que os legisladores buscam apenas a maximização de seus interesses, o que geraria políticas pouco universalistas, fisiologismo e clientelismo, proporcionando, dessa forma, um ambiente propício a atos de corrupção. Neste cenário, sob o enfoque brasileiro, por exemplo, o federalismo nasceu sob a égide da acomodação das desigualdades regionais pela via da negociação de recursos federais baseada em regras formais, que pouco contribui para a promoção da equalização fiscal entre estas regiões, deixando amplo espaço para a adoção de regras informais. Logo, nos países recém-democratizados que apresentam processos institucionais incompletos, as dinâmicas dos processos políticos incidem sobre as políticas públicas são comprometidas, aí ele botou aqui, pela intermediação de interesses institucionais informais com clientelismo e federalismo. Entendi. Na verdade, a questão foi montada a partir de um conjunto de ideias que tinha no texto. Vamos para a próxima. Não, peraí, já foi duas dessas? Acho que já foi 307, 308. Vamos ver uma de PPP. Não, a gente já fez essa, já fez de PPP. Políticas Públicas e Formação de Agenda. 319. Vamos ver essa aqui. Vamos lá. Com relação à produção e à legitimação de notícias, amanhã, na aula de amanhã, o que é que eu faço? Eu vou selecionar mais 10 questões boas e já boto no PowerPoint, que aí fica mais rápido. Com relação à produção e legitimação de notícias no meio ambiente corporativo, julgue de um item subsectivo. Ao setor público, impõe-se a obrigatoriedade legal de divulgação de informações institucionais pela imprensa, haja vista a necessidade de transparência da informação pública, enquanto para o setor privado essa divulgação é facultativa. E aí, entendeu a questão? Vamos lá. Para mim tá certo. Vamos lá. Ao setor público, impõe-se a obrigatoriedade legal de divulgação das informações institucionais pela imprensa, haja vista a necessidade de transferência da informação. Enquanto para o setor privado, Imprensa. como? O problema é a palavra imprensa? Vamos lá. Vamos lá. Ao setor público, impõe-se a obrigatoriedade legal de divulgação de informações institucionais pela imprensa. Eu acho que é isso. Haja vista a necessidade de transparência da informação pública, enquanto para o setor privado essa divulgação é facultativa. É errada. Errado. Vamos lá. Eu Tá. estou achando que é a parte final aqui. Haja visto que a É, necessidade de transparência da informação pública, porque ok? a divulgação não, a publicidade não diz que tem que ser Pera, pera. imprensa. Uhum. Mas achei também essa facultativa aqui das informações É, institucionais, ok, meio estranho. Mas vamos lá. Certo ou errado? Vamos botar errado. Errado. Deixa eu ver se comentário de aluno, ninguém quis comentar. Comentário do professor, o que que ele fala? Errado. Anunciado está errado. Nem o setor público é obrigado, nem há uma faculdade do setor privado divulgar informação institucional. Ambos usam os meios de comunicação, jornal, rádio, internet, televisão, como caminho para chegar até a opinião pública, com a finalidade de buscar o reconhecimento de suas ações, produtos e serviços à sociedade. Também não respondeu muito isso aqui, não. Porque, vamos lá, o setor levou em público impõe... consideração a obrigatoriedade só na, Uhum. na fala do professor. É,
Já visto a necessidade de transferência de informação pública, enquanto o setor privado, seja investigação corporativa. É porque é o seguinte, vamos lá, o que é informação institucional? Quando você vai no site, sei lá, informações, como é que eles botam? Institucional. O que é institucional? Institucional é dizer assim, ó, quem é quem, quais são os cargos ali, o que a gente faz, o que foi feito, informação institucional. Você entrar em qualquer site tem essa informação institucional. Só que essa parte final aí, por exemplo, na área de companhias abertas, que tem recursos negociados em bolsas, uma empresa privada, Também ela tem essa também tem informação institucional. Quem é o diretor da empresa? Aliás, tem que ter até mais que a pública, porque senão as pessoas não investem nela. Informação institucional é isso, é institucionalidade. Quem é o diretor? Quem é o chefe? Quem toma a decisão aqui? Mas aí, enfim, tem algumas questões que estão aqui. Vamos fazer um outro filtro. Vamos aqui essas duas do SUS para finalizar hoje. 317 e 18, vamos lá. O programa Mais Médicos e Médicos pelo Brasil, apesar de diferentes em termos da escolha da alternativa de ação, partem do mesmo diagnóstico: a falta de profissionais de saúde em diversas localidades brasileiras. Assim, o Ministério da Saúde busca resolver uma demanda vinda, sobretudo, dos municípios, com maior vulnerabilidade social e mais distante dos grandes centros urbanos. Essas ações evidenciam um panorama em que, não sei, só contextualizou, dizendo que os programas, essas políticas públicas de mais médicos é para colocar pessoas onde ninguém quer estar, colocar os médicos que ninguém quer estar. Letra A. A dependência dos entes subnacionais de políticas públicas federais, sobretudo no caso dos pequenos municípios, é um traço característico do federalismo brasileiro. Letra B. A dificuldade na implementação dos programas advém do caráter centralizado do SUS. O SUS não é centralizado, o SUS é descentralizado, você está errado aí. O protagonismo federal na resolução desse problema local é um exemplo pontual, não ocorrendo em outras áreas em que os municípios têm autonomia para agir, também está errado. Em várias outras áreas da União também ajudam os municípios. A capilaridade da política pública de saúde é prejudicada por essa ação centralizada do governo federal. Letra E. Há a federalização do problema e, portanto, os municípios não podem mais ser responsabilizados por eventuais fracassos na gestão da saúde de seus territórios. Também não, né? E aí? Aí Para só mim, sobra a AIA mesmo. é, a BI, deixa eu ver aqui. Não, a BI está errada, porque o SUS não é Então é só. centralizado, é Então descentralizado. é, então é O a protagonismo federal na resolução desse problema é um exemplo pontual? Não, né? pro A. Não é pontual isso aí. O governo ajuda, o governo federal ajuda em várias áreas: saúde, educação, segurança pública. Hoje em dia tem um sistema único também descentralizado. Os municípios, tanto é que vários municípios agora estão fazendo concurso de guardas municipais por causa disso. A capilaridade da política pública é prejudicada, ao contrário, né? O objetivo é justamente ter mais capilaridade da saúde pública e a federalização do problema. Portanto, os municípios não podem mais ser responsabilizados? Claro que podem, né? Ah, Inclusive, legalmente, letra A. Vamos à última questão de hoje. Vamos lá. E amanhã eu separo as melhores aqui, ficar procurando aleatório. Questão 318 desse caderno aqui de estratégia. São estratégias ou políticas que fazem parte da atenção básica em saúde. Ou seja, ele está dizendo assim, quais são as políticas de saúde do governo? Sistema de atendimento móvel de urgência em unidade básica de saúde. Ah, calma aí, calma aí. Eu já ia cair na pegadinha aqui. Peraí. letra B. Não, não. É que ele está pedindo a atenção básica à saúde. Isso aqui é um pouco. Tem que entender. Você já deve ter gabaritado a questão aqui, pelo que eu entendi. Ele está querendo especificamente a atenção básica à saúde. Lembrando que tem níveis no sistema de saúde público. Tem tipo assim, é sistema de procedimentos complexos, sistema, não sei, de saúde da família. Ele quer aquele que é o de atenção à saúde básica. É a B, Unidade Básica de De Saúde, saúde, da da família. também. Os outros são de unidade de pronto atendimento, não é? Isso é emergência e urgência.
Unidade de pronto atendimento, saúde da família. Atenção hospitalar também não. Política nacional de atenção às urgências, não, porque essa é a urgência, não é básico. Sistema de atendimento móvel também é de urgência. Então, tudo que tem urgência aí, o pronto atendimento está errado. Ele está falando daquele atendimento de posto de saúde. Isso aí é conceito, é letra B. Mas vamos ver aqui se tem alguma legislação. Isso aqui é uma legislação. Deixa eu ver se ele botou aqui. Como é que é? A mensagem é o seguinte: são estratégias políticas que fazem parte da atenção básica em saúde. A atenção primária à saúde ou atenção básica em saúde corresponde ao primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações, promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico e tratamento no âmbito individual e coletivo, com o objetivo de uma atenção integral, que impacta positivamente na situação da saúde. Trata-se da principal porta de entrada do SUS, envolve diversas estratégias governamentais relacionadas, sendo uma delas a estratégia de saúde da família. Já as unidades básicas de saúde desempenham as mesmas funções dos antigos postos de saúde. Também são portas de entrada, entendi. Então, tudo que tem. Então, era isso por hoje. Então, amanhã eu faço uma curadoria das questões que a gente vai responder as últimas 10. Ok? Vou parar aqui a gravação. Eu vou ter que sair. Se eu parar aqui.